Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos e que a paz de Deus reine sobre todo o povo de Deus. Neste momento, quero fazer uma breve oração para que possamos dar início mais uma vez na leitura da palavra de Deus. Estarei agora fazendo uma breve oração para que depois possamos dar início à nossa leitura da palavra de Deus por diante. Sou o diácono Valdeci e vamos agora fazer uma breve oração. Soberano Deus, eterno Pai, me coloco diante de Ti, me coloco diante da Sua dependência, Te glorifico, Te exalto, Te rendo graças a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem suprido nossas necessidades, até aqui o Senhor tem dado sustentabilidade de espírito para suportar os dias terríveis que passamos na face da terra. Quero me prostrar diante de Ti, quero me reverenciar diante de Ti, quero me render diante dos Teus pés, porque é nos pés da cruz que o Senhor quer que cada um de nós venha nos prostrar diante de Ti, venha nos adorar diante do Senhor, venha nos reverenciar diante de Ti e venhamos também nos humilhar perante a Tua face. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, que a honra, a glória, o louvor, a majestade é somente Tua. Não somos nada diante de Ti, somos pequenos instrumento em Tuas mãos. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o médico dos médicos, rei dos reis, advogado dos advogados, juiz do juiz, general dos generais. O Senhor é existência própria, o Senhor é suficiência própria, um ser imutável. O Senhor não muda, o Senhor ontem, o hoje e o eterno. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é aquele que quando ruge até o inferno se estremece. E queremos te glorificar e te exaltar e render glórias a Ti. Porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, neste momento, preparar a Tua igreja para que ela possa entender aquilo que Tu queres falar com ela. Prepara o ouvido da Tua igreja, tira os tampões, Senhor, do povo, do ouvido do Teu povo, que o Senhor possa falar com a Tua igreja claramente, que o Senhor possa, Senhor, preparar a Tua igreja, mente, corpo e alma, para que ela possa escutar realmente aquilo que Tu tem para falar com a Tua igreja. Repreende, Senhor, pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, repreende toda eficácia de Satanás, toda retaliação de Satanás sobre a ministração da Tua palavra. Que Tu possa, Senhor, entrar com providência em nome de Jesus e repreender pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje nossa palavra de Deus se encontra na Bíblia da palavra, na nossa escritura, né? Hoje se encontra em Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Jonas 1, do 1 ao 17, que diz assim a palavra: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor.
para Tarsis. E, tendo decidido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, e que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo tu és? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, eu, Deus do céu, o que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que isto fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe haviam declarado, e disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como tu aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, este homem em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém?
glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Muito bem. Quero dizer aos amados, nesta noite, o tema da mensagem é as marcas do homem que Deus usa. As marcas do homem que Deus usa. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Eu acredito que todos nós queremos ser sempre útil no reino de Deus. Quem não quer ser útil no reino do Senhor? Quem não quer fazer algo para Deus de melhor? Quem não quer dar o de melhor para o Senhor, naquilo que Ele coloca em tuas mãos, na minha, e de quem Ele escolhe? Quem é que não quer? Todos nós, né? Todos nós quer ser útil. Você, eu, queremos ser útil na mão do Senhor, naquilo que Ele tem colocado em tuas mãos, nas minhas mãos. E quais as qualidades de quem deve ter um homem de êxito, um homem de fibra, um homem a qual Deus escolhe para executar a obra dele, assim como Jonas, né? E quais as qualidades que Ele quer dentro desse homem que Ele escolheu? Primeiro, com visão panorâmica, visão ampla, visão de águia, né? Segundo, com valores. Ele quer um homem com valores. Terceiro, com integridade. Quarto, com inteligência. Um homem com inteligência, com certeza. Quinto, um homem com tenacidade. Sexto, um homem com responsabilidade. E sétimo, um homem com diplomacia. Um homem com responsabilidade com a obra dele. Tudo que ele te der para fazer, faça com amor, dedicação, carinho, porque no grande dia ele vai te cobrar. No grande dia ele vai te cobrar. Não pense que ele não te conhece, não, que ele te conhece. Hein? Ele te conhece, igreja. Ele conhece muito bem cada um de nós. E no grande dia ele acertará as contas de tudo que nós viemos fazer com o Senhor aqui. Não pense que ele não te conhece, que ele te conhece. Eu quero deixar para os amados o seguinte: para que Deus quer usar um homem, né? Para que Deus quer usar o homem? Para que Deus quer usar o homem? Para quê? Será que é para mostrar que o homem é só a sua imagem e semelhança? Ele quer mostrar o homem, quer... Para que Deus quer usar? Primeiro, Deus quer usar o homem para transformar a sua família, pai, esposo. Deus quer usar para transformar o homem em outro, como conselheiro, dar conselho para o próximo. Deus quer usar o homem para transformar a sua igreja em líder espiritual. Líder espiritual. Aquele líder com responsabilidade naquilo que ele tem e que Deus colocou na mão dele. Ele quer transformar. Deus transforma o homem para esses tipos de negócio, essas coisas assim extraordinárias da parte de Deus, né? Deus quer usar o homem para transformar a sociedade em testemunha. Ele quer te usar para transformar a sociedade em testemunha. Ele quer te usar. Aquilo que ele te botou na mão, faça com amor, com dedicação, porque sabe que no grande dia Deus vai te cobrar aquilo que ele te colocou na tua mão. É a obra, é as qualidades que ele te deu. Então exerça as qualidades dentro dos parâmetros, para que no grande dia ele não venha te cobrar, porque ele vai te cobrar. Tudo que ele te botar para você fazer, como assim ele ordenou que Jonas fosse para Nínive, e Jonas não foi para Nínive, ele foi para Tarsis.
E o que aconteceu com ele? Essa situação aí. A situação desastrosa na vida dele. E assim acontece com cada um de nós, quando nós não estamos na direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está obedecendo a Deus, as coisas fluem. E você começa a identificar a revelação que Deus tem para você. O que Ele revela para você. Você tem como identificar, você tem sensibilidade de espírito para se identificar com Deus. Mas quando você está fora da presença de Deus, você não tem. Assim, Jonas estava nessa fase. Né? As características importantes de um homem, né, de Deus, né, que Deus usa, pode ser bem diferente destas. Pode ser bem diferente da do Jonas. Né? Jonas, ele teve as suas características que com certeza surpreendeu Deus. Como é que Deus manda você para um lugar e você vai para outro? Como é que Deus manda você fazer uma coisa e você não faz? Entendeu? As características importantes do homem que Deus usa pode ser bem diferente destas. Pode. Pode ser diferente no sentido de ser melhor. Você pode ser melhor. Basta que você seja obediente a Deus. Tenha obediência no trabalho que Deus coloca nas tuas mãos. Aprendemos com Jonas as características de um homem que Deus usa. E o primeiro, né? Primeira característica de um homem que Deus usa é um homem escolhido por Deus. Um homem escolhido por Deus. Assim foi Jonas. Só que Jonas, ele teve a sua falha de rebeldia, aonde que uma pessoa fala: fulano, eu quero você em Nínive, você paga uma passagem para ir para um outro local, Tarsis. O que você está querendo com Deus? Afrontar o Senhor? O que vai ser lá na frente contigo? O que aconteceu com Jonas? Passar esse tormento todinho. Passar 3 dias dentro do peixe, da barriga. E não adianta questionar com Deus que está errado. Ele estava errado. Ele fez a coisa errada. Deus manda ele para Nínive e ele vai para Tarsis. Deus manda ele para pregar em Nínive, ele vai para Tarsis. Vai fazer o que em Tarsis? Assim acontece com cada um de nós quando não temos a direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim acontece na vida de cada um de nós, como crente, como cristão. E a primeira característica importante de um homem que Deus usa é que ele é escolhido por Deus. Você, eu, somos escolhidos pelo Senhor. E o Senhor conhece o coração de cada um de nós. A escolha é um ato soberano de Deus. Êxodo 33:19. A escolha é incondicional. Não depende de qualidade ou virtude, porque Deus já conhece o teu coração. Ele sabe o teu potencial. Ele sabe aonde você pode dar para Ele muito mais. Então não existe. A escolha é incondicional. Não depende de qualidade, qualificação ou virtude que você tem, porque Deus conhece. Assim foi a vida de Davi. Pequenininho, um homenzinho pequenininho, mas Deus sabia a potência que aquele homem era na mão dele. Então não precisa. Jeremias 1:5. A escolha é o seu potencial. A escolha é o potencial, não é o que somos, e sim o que podemos ser para Deus. Né?
Então, Deus conhecia o coração de Davi. Davi pequenininho, pastoreando lá no campo, as ovelhas, e ele manda ungir, tinha gente para ungir naquela família. Samuel pega, testa todo mundo, não é esse aqui também não é, aquele lá também não é, você tá só olhando a aparência, Samuel, mas tem mais um aí que eu quero mostrar a você, que não é a aparência, sim, eu vou pelo coração, pelo o íntimo da pessoa. E seria quem? Davi. É isso que Deus quer em cada um de nós. O homem que ele usa é esse. O homem que Deus usa é tipo Davi. Davizinho, pequenininho, que ninguém dava nada para ele, né? Muitas das vezes ninguém dá nada pelo teu potencial. Você se expressa mal, ora pouco, não tem aquele meio de se expressar muito bem, entendeu? Aí as pessoas não dão nada para você. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus dá muito mais do que essas pessoas. Deus conhece o teu íntimo, assim como conhecia o íntimo de Davi. E conhecia o potencial daquele homem, na mão dele. O que Davi poderia dar para ele. Em batalhas, vencia muitas batalhas. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Davi. É assim que Deus quer a cada um de nós. É assim que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Só que muitas das vezes, pela nossa rebeldia, nós vamos saindo em retaguarda, vamos saindo dos caminhos, começa a desobedecer ao Senhor. E aí depois pagamos as nossas consequências. A escolha é o potencial, não é o que somos, e sim o que podemos ser para Ele. Olha o que Deus fala. Seu potencial não é o que somos, e sim o que podemos ser para Ele. E Deus sabia o que Davi poderia ser para ele no futuro. Por isso que Davi foi rei de Israel. 1 Samuel 16:7. Segundo, o homem que Deus usa é o homem que recebe uma missão, né? A missão é algo concreto. Deus é claro naquilo que ele fala, o que é pedido, o que pediu Deus aos seguintes homens. Josué. Homem Josué. O que diz Josué? Capítulo 1, versículo 2. Josué, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, olha só. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora passa-te este Jordão, e tu, e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés, vou ler do 1. Sucedeu depois a morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Naum, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, teu servo, é morto. Dispõe-te agora para passar este Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tinha uma missão. Moisés acaba e passa a missão para Josué prosseguir, certo? Gideão, Juízes 6.
Juízes 6, capítulo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vá nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. E, porventura não te enviei eu? Tudo missão que Deus dava e sabia o potencial de cada um deles. Pedro e André, Mateus 4, 19 e 18. Mateus 4, 19 e 18. Diz assim. 19 e 18, né? 18 e 19, aliás. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos Simão, chamado Pedro e André, e lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Deus deu missão para todos eles, mas Deus sabia que cada um deles tinha um potencial imenso. Paulo, Atos 9, 15 e 16. Atos 9, 15 e 16. Olha o que diz a palavra. 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu faço a pergunta para os amados: você se importa sofrer pelo nome do Senhor, pelo Evangelho? A missão que Ele te dá? Pregar o Evangelho? O que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus? O que é? Pagar o preço. É pagar o preço, assim como Deus pagou o preço por nós. Este é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Pagar o preço. E você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço? Tem hora que é complicado em nossas vidas, amados. A missão consiste em coisas possíveis. Deus não pede coisas impossíveis para você e para mim. A missão não são coisas absurdas. O que Deus pede tem um propósito. Tudo que Ele pede para você, para mim, no reino do Senhor, para pregar o Evangelho de Cristo, tem propósito. Não está fora do propósito, né? A missão é inquestionável. Jeremias 1:7. Não tem questionamento com Deus. Ela é inquestionável. Segunda coisa, de um homem que Deus usa, é um homem imperfeito. O homem pode ter certeza disso. Deus vai usar sempre as pessoas imperfeitas. Imperfeita em aspas, né? Entre aspas. Aquele que não é doutorado, aquele que não fala bem, como Davi. Davi não tinha recurso. Davi não era informado de faculdade, mas sim tinha uma potência tremenda na mão do Senhor. Pequenininho, mas tinha potência, porque o Senhor conhecia o coração dele. Não era aparência, como muitos fazem, né? São levantados por aparência, mas Deus levanta por coração e sabe a tua intimidade com Ele, conhece, né? Imperfeito, o homem imperfeito porque é indisposto, não tem o desejo de cumprir o seu chamado. Verdade, ele é imperfeito. Somos sempre imperfeitos. Quando Deus chama, nós queremos questionar, mas por quê? Porque logo eu, Senhor.
Eu não sei nada, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei administrar isso, eu não sei administrar aquilo. Mas ele quer pessoas assim, porque ele quer confundir os perfeitos. Ele quer confundir, que muitas das vezes os perfeitos se acham, né? Se acha porque falam bem, fala isso, é de faculdade, tem uma vocação boa, se expressa bem em cima do altar da sua igreja, e Deus não quer. Deus quer usar aquele pequenininho, bem pequenininho, como Davi, imperfeito porque se considera incapaz, Jeremias 1,6, imperfeito porque se considera indigno, e é assim que a gente tem que ser com o Senhor. Muitas das vezes o narizinho fica arrebitado, entendeu? Cheio da altivez, cheio da soberba, cheio do orgulho, do eu. E aí? Deus não opera. Ele quer operar na vida de quem? Ele quer operar na vida daquele pequenininho, como Davi. E é aí que Deus quer homens que Deus usa imperfeito. Homens que não sabem, entendeu? Não conhecem nada. Deus é assim. Deus pega o imperfeito para confundir o perfeito. O que sabe muito, sabe chão, é esse. Ele sabe, mas na verdade não sabe nada. Porque Deus sabe muito mais do coração e da mente dele. É isso que tem acontecido na casa do Senhor. Quarto, o homem que Deus usa é um homem em que se quebranta. O quebrantamento vem por negar-se a obedecer. O quebrantamento vem ao buscar o que é seu, seguir os seus instintos. O quebrantamento se manifesta em situações adversas. O quebrantamento é uma lição de humildade em que ensina a deixar de confiar em nós mesmos para confiar somente em Deus, somente no Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso que vai te dar as coordenadas. Esse é as características de um homem que é usado por Deus, que se quebranta. 5. O homem que Deus usa é o homem que ora. Você ora pouco? Você ora muito? Qual é a intimidade que você tem tido com Deus? Porque o homem que Deus usa é um homem que ora. Será que você ora pelo menos um pouquinho? 40 minutos? 50 minutos? 3 horas? Um dia de oração? Uma noite? Será que você tem orado? Deus quer homem nessa faixa, que se quebranta para ele em oração, vai para o joelho, vai pedir força, coragem, resistência física e espiritual. A oração estabelece e mantém um contato perfeito com Deus. Quando você começa a orar, você tem força, resistência física e espiritual. Quando você não ora, você fica fraquinho. Qualquer tentação você cai. Então, a oração é importante para o filho, aquele que está em comunhão com o Senhor. A oração mostra mais claramente a vontade de Deus, com certeza. A oração sempre gera uma resposta da parte de Deus. Quando você ora, você tem resposta de Deus, por mais que ela seja prolongada, mas você tem resposta, porque você orou, porque você buscou, porque você teve uma conversa com o Pai, você conversou com o Pai, e não pense que o Pai não escuta, que Ele escuta. Muitas das vezes paramos de orar porque a resposta não veio naquele exato momento, mas Deus muitas das vezes ele faz isso para ver se a ausência dele incomoda cada um de nós. Muitas das vezes ficamos sem resposta de Deus. Por quê? Porque Deus quer ver a ausência. Será que a minha ausência incomoda o meu filho? Eu vou deixar ele sem resposta por alguns dias para ver se ele me busca. Essa é a realidade. O homem que Deus usa
6. O homem que Deus usa é um homem que obedece o Senhor. A obediência é um resultado do quebrantamento e da oração. Quando você obedece na oração, quando você obedece no quebrantamento, o resultado começa a ser positivo para você. A obediência é a consequência de conhecer a vontade de Deus. A obediência tem o seu fundamento na fé. A obediência exige uma dependência absoluta de Deus. Você tem que depender do Senhor. Não existe outra pessoa que possa te dar resposta a não ser o Senhor. A obediência é fundamental para o Senhor na tua vida. O homem que Deus usa é um homem de obediência. Aquele que obedece, né? Aquele que obedece. Então vemos, um homem que Deus usa é o homem escolhido por Deus. Um homem que Deus usa é o homem que recebe uma missão. O homem que Deus usa é o homem imperfeito. O homem que Deus usa é aquele que se quebranta a ele. E o homem que Deus usa é o homem que ora. E o homem que Deus usa é o homem que obedece. E eu faço uma pergunta. Você tem procurado ter esses requisitos com o Senhor? Porque quando nós temos esse requisito com Deus, Ele usa e muito. E com muita autoridade. Você tem tido esses requisitos na sua vida? Para que Deus possa usar você como Davi, aquele pequenininho que ninguém dava nada por ele. Mas quando ele entrava numa batalha, ele sempre vencia. Porque a primeira coisa de entrar numa batalha é estudar os passos do seu inimigo. E Davi ia para o joelho, ia para a intimidade com Deus. Antes de começar a batalha dele, ele ia buscar o Senhor, ia pedir direção ao Senhor. Por acaso você tem pedido direção naquilo que Deus tem colocado em tuas mãos? Na obra que Ele tem colocado? Porque Ele te escolheu. Ele escolheu um homem imperfeito, Ele escolheu um homem, você um homem que se quebranta com Ele. Ele te escolheu como um homem que ora, Ele te escolheu como um homem que obedece, né? Ele te escolheu como um homem de missão, Ele te escolheu como um homem escolhido por Ele. Será que dentro desses requisitos você tem agradado o Senhor? Você tem feito a vontade de Deus dentro desses requisitos? Por último, o homem que Deus usa é um homem que vê os resultados. Você tem visto o resultado, os resultados da sua vida? Tem sido bons ou ruins? O homem que Deus usa vê os seus resultados. Os seus resultados têm sido bons? Porque os resultados de Jonas não foi muito bom. Os resultados de Jonas foi desastroso para ele. Porque onde já se viu um líder, um pai, chegar e falar para o filho, fala assim: eu quero que você vai pregar em Nínive. E eu compro uma passagem para me sair fora do meu caminho e vou para Tarsis. Compro uma passagem para Tarsis. O que você está pensando? O que você acha que o pai vai analisar de você? Porque ele te deu uma missão para você cumprir a missão e você não cumpriu. Então, o homem que Deus usa é o homem que vê os resultados. Só que Jonas não viu o resultado. Jonas passou o seu tempo meio na situação mesmo crítica pro lado dele. Os resultados são frutos de Deus mesmo. São frutos de Deus. Os resultados podem ser inesperados, diferentes, maiores ou menores do que os esperados. Os resultados
consiste em uma transformação das pessoas e o seu retorno, os resultados irão produzir satisfação na obra de Deus. Isaías 53, 11. Quero finalizar com a seguinte frase: que Deus permita desenvolver estas características em nós, as quais diferem grandemente do que a sociedade considera as características de um homem de êxito. Estas características vêm de Deus quando ele forja o caráter do homem para aperfeiçoá-lo e para fazê-lo útil para seus planos e propósitos no mundo em que vivemos. Amém? Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero te entregar, Senhor, a leitura da tua palavra em tuas mãos, que tu possa, pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, repreender toda retaliação de Satanás sobre a ministração da tua palavra. Mas que tu possa, Senhor, fazer com que a tua palavra chegue aos ouvidos do teu povo. E o teu povo possa entender aquilo que tu falou nesta noite. Toma, Senhor, a minha vida em tuas mãos. Quero ser sempre um instrumento nas tuas mãos, pequenininho como Davi, mas que tu possa me usar com potência. Toma a minha vida nas tuas mãos. Toma a igreja, a tua igreja em tuas mãos. Abençoe a tua igreja. Que a ministração da tua palavra seja alimento para a tua igreja. Vá de encontro à tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.